Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura e conforme combinado lá no roteiro de estudos, nossa aula hoje vai falar sobre o capítulo 14, ok, pessoal? Nós vamos continuar falando sobre a segunda fase modernista, a fase de reconstrução, né? Conhecida como geração de 30. Só que dessa vez nós vamos focar em dois grandes autores que participaram da segunda fase modernista. São eles, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Vamos lá? Bom, Cecília Meirelles, foi escritora, jornalista, professora e pintora também, considerada uma das mais importantes poetisas do Brasil. Sua obra, de caráter intimista, possui forte influência da psicanálise com foco na temática social. Então, embora sua obra apresente características simbolistas, Cecília Meirelles destacou-se na segunda fase do modernismo no Brasil, no grupo de poetas que consolidaram a poesia de 30. Bom, aqui eu trouxe algumas características das obras de Cecília Meirelles. Suas principais características são a sensibilidade forte, o intimismo, a introspecção, a viagem para dentro de si mesma e a consciência da transitoriedade das coisas. Então, para ela, as realidades não são para se filosofar, são inexplicáveis, basta vivê-las. Então, sua obra reflete uma atmosfera de sonho, de fantasia e, ao mesmo tempo, de solidão e padecimento. Intimismo, lirismo, misticismo e universalidade são as principais características da obra de Cecília Meirelles. Ela nunca esteve filiada a nenhum movimento literário, porém algumas publicações iniciais, como é o caso da obra Espectros, Baladas para El Rei, revelam alguma ligação com o simbolismo. Bom, pessoal, eu gostaria também de falar sobre uma pequena biografia de Cecília Meirelles, tá? Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, o nome completo dela, ela nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901, tá? Ela foi criada pela sua avó católica e portuguesa da Ilha dos Açores, Isso porque seu pai havia morrido 3 meses antes do seu nascimento e sua mãe quando ela tinha apenas 3 anos de idade, Então, desde pequena, ela recebeu uma educação religiosa e demonstrou grande interesse pela literatura também, Bom, escrevendo poesias a partir dos 9 anos de idade, então. Cursou a escola Estácio de Sá, e concluiu com distinção e louvor o curso primário, isso em 1910, e tornou-se professora, diplomando-se no curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Em 1919, com então apenas 18 anos, ela publicou sua primeira obra de caráter simbolista, a obra conhecida como Espectros, essa obra, Espectros. E com 21 anos, casou-se com o pintor português Fernando Correia Dias, que sofria de depressão e suicidou-se em 1935. Casou-se novamente com o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira Grilo, 5 anos depois da morte de seu primeiro marido e com quem teve 3 filhas. Bom, pessoal, Cecília Meirelles ficou conhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas. E pelo trabalho realizado na literatura, ela recebeu diversos prêmios, diversos prêmios, dos quais se destacam o prêmio de poesia Olavo Bilac, o prêmio Jabuti e o prêmio Machado de Assis. E além disso,
ela realizou palestras, né, e conferências sobre educação, literatura brasileira, teoria literária também e folclórica, né, em diversos países do mundo, tá? Cecília Meirelles faleceu ao entardecer na sua cidade natal, no dia 9 de novembro de 1964, com então 63 anos, vítima de câncer, né? E antes eu também queria citar uma curiosidade sobre Cecília Meirelles, que em 1934, né, ela fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, né, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, ok, pessoal? Bom, e no Chile foi inaugurada, né, a Biblioteca Cecília Meirelles, isso em 1964, tá? Na província de Valparaíso, ok? Bom, aqui eu trouxe as principais obras, né, da autora Cecília Meirelles. Eu destaquei essas duas importantes obras dessa autora, né? Poemas Italianos e O Romanceiro da Inconfidência, duas grandes obras de Cecília Meirelles, ok? Recomendo essa leitura para todos vocês. Além dessas duas grandes obras, né, nós temos as obras Espectros, né? Espectros, de 1919, né? Mar Absoluto, de 1945, né? Nós temos também a obra Ou Isto ou Aquilo, de 1964, tá? E também outros poemas, né, que Cecília Meirelles também produziu, né? Bom, dentre os famosos poemas de Cecília Meirelles, né, eu destaquei um para vocês, tá? É o poema, um título chamado, né, Motivo. Esse poema chamado Motivo, de Cecília Meirelles, muito bonito, que eu vou falar rapidamente para vocês, que diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Né? Lindo esse poema de Cecília Meirelles, né? Chamado Motivos. Bom, pessoal, vamos prosseguir? Vamos falar agora de Vinícius de Moraes, né? Bom, pessoal, Vinícius de Moraes, né, foi um poeta, dramaturgo, escritor, compositor e diplomata brasileiro, né? Ele é autor, né, do famoso Soneto de Fidelidade, uma das mais importantes obras da literatura brasileira, né? Da peça Orfeu da Conceição também, e ainda um dos precursores da bossa nova aqui no Brasil. Então foi durante a segunda fase, né, do modernismo no Brasil que Vinícius de Moraes teve de grande destaque com suas poesias, né, poesias eróticas e de amor também. Então eu trouxe aqui algumas características, né, estilísticas do autor, né? Entre elas, as características estilísticas do autor sofreram, né, variações e mudanças durante o tempo. Inicialmente, Vinícius é um poeta, né, místico-religioso, típico do neossimbolismo, com as abstrações, levezas e inefabilidades de praxe, né? Mais ou menos como Cecília Meirelles. Após descobrir que seu país era composto de injustiçados e famintos, derivou para a temática social, ok, pessoal? Porém, o traço mais forte e aplicado nas suas obras poéticas é o culto ao amor, sempre em relação à mulher amada ou mesmo apenas desejada, né? Bom, eu quero também fazer um pequeno comentário sobre a biografia de Vinícius de Moraes, tá, pessoal? Bom, Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, exatamente esse, né? Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, esse era o nome completo, né, desse grande ator,
modernista, né? Ele nasceu em 9 de outubro de 1913, né, no Rio de Janeiro. Filho de Lídia Cruz de Moraes e Clodoaldo Pereira de Moraes, somente aos 9 anos de idade foi registrado como Vinícius de Moraes, né? Foi batizado na maçonaria, isso em 1920, e aos 10 anos fez a primeira comunhão na Igreja da Matriz, no bairro carioca de Botafogo. Ainda adolescente, né, iniciou parcerias ao lado dos irmãos Paulo, Haroldo e Oswaldo Tapajós, né? Com os amigos do colégio Santo Inácio, formou em 1927 um conjunto musical para tocar em festas, né? Bom, e o primeiro poema publicado, né, de Vinícius de Moraes, né, chama-se A Transfiguração da Montanha. Foi editado na revista Ordem, isso em 1932. Bom, pessoal, em 1941, né, começou a atuar no jornal Amanhã como crítico, né, cinematográfico, né, e o trabalho foi conciliado com os estudos, né, para o concurso de ingresso, né, para um concurso de ingresso na carreira diplomática, tendo êxito em 1942. Bom, e conseguiu conciliar a carreira diplomática e os trabalhos no suplemento literário, né, do jornal, né, de 1946, o jornal que ele trabalhou. Então, naquele ano, assumiu o posto de vice-cônsul em Los Angeles, exatamente, em Los Angeles, para onde viajou com Fernando Sabino. E nos Estados Unidos, onde permaneceu 5 anos sem regressar ao Brasil, né, fez contato com músicos brasileiros, né, como Carmen Miranda e o crítico cinematográfico Alex Vianney. Então, em curso de cinema, que decidiu fazer, né, em 1947, tornou-se amigo pessoal, né, de Orson Welles, né? E Vinícius teve uma vida amorosa muito agitada, casando-se 9 vezes. O artista morreu em 9 de julho de 1980, vítima, né, de edema pulmonar, né? Assumiu várias parcerias, né? No período de 1949 a 1951, ele entrou em contato com expoentes da literatura, né? Com alguns expoentes da literatura, como o pernambucano, né? João Cabral de Melo Neto, né? Que contribuiu para a publicação do poema Pátria, né? E passou a conviver com o chileno Pablo Neruda e o pintor Di Cavalcanti também. No regresso ao Brasil, isso em 1951, volta a trabalhar no jornalismo, desta vez, né, no Última Hora, onde colabora por meio de crônicas e permanece na crítica cinematográfica, né? Bem, sendo assim, Vinícius de Moraes também lançou, né, sua antologia poética chamada A Noite, né, trabalho que conta com a atuação de Manuel Bandeira, né, na organização em geral. Participou também, né, de uma peça, né, a peça que ele produziu, chamada Orfeu da Conceição, né, foi premiada no concurso, né, no concurso do 4º centenário do Estado de São Paulo. E a peça foi publicada na revista Anhembi, na revista Anhembi. Então a peça foi uma adaptação da obra grega, né, ao cotidiano carioca. Então ele fez várias tentativas, né, de financiamento para o formato do filme, né, o que ocorreu somente em 1956, com o Orfeu Negro. Antes, contudo, a peça percorre o país. Bom, as parcerias com João Gilberto, né, e Tom Jobim se revelaram promissoras em 1959, com o movimento denominado Bossa Nova. Então, Vinícius tem ele percorreu, ele teve um grande caminho, né, ele percorreu um grande caminho dentro da literatura, da arte, da obra, da peças teatrais, né, da arte no geral, né, dentro da música, da poesia, ele teve grande destaque, né, pessoal? E aqui eu trouxe 2 grandes obras de Vinícius de Moraes, né, o livro de sonetos e a antologia poética, sem contar que tem inúmeras outras obras, entre elas, né, poesias, sonetos, né, e aqui, né, eu trouxe, né, queria até falar um pouquinho sobre o soneto de fidelidade, um dos sonetos mais famosos, né,
de Vinícius de Moraes, que diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, né? Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar o meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Né? Vinícius de Moraes. Bom, pessoal, nós vamos encerrar agora a nossa aula, né, falando sobre esses dois grandes autores modernistas, né, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Tá? Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!